acabam por reconhecer assim a vitória da oposição e dizem inclusive ter provas, mas será que existirão mesmo estas provas da parte americana para poder provar aqui, passo o pleonasmo, esta alegação que levantam? É uma grande questão, Eduardo. Era de esperar que os Estados Unidos reconhecessem, mas não tão cedo assim, não é? Se calhar devem ter essas provas e, eventualmente, no devido tempo, irão apresentá-las. E também a tal oposição da Venezuela lançou um site há dias que contém a contagem digitalizada das atas que existem. Só que o governo venezuelano até agora não publicou as atas. Ontem mesmo o presidente venezuelano, numa entrevista, disse que, e citando o caso dos Estados Unidos, das últimas eleições, dizia ele, questionava ele se quando o presidente Trump acusou fraude eleitoral, o Centro Carter e também a União Europeia e outros países do mundo solicitaram aos Estados Unidos a publicação das atas daquelas eleições. Sinal de que muito provavelmente a Venezuela não irá publicar essas atas, fará ouvidos de mercador, usando como exemplo que o caso dos Estados Unidos, como também uma demonstração de que o assunto interno da Venezuela será resolvido pelas autoridades venezuelanas com ou sem pressão externa. E esses reconhecimentos, aliás, mesmo esses reconhecimentos internacionais, sobretudo até agora dos países da América, no caso concreto, o pronunciamento do secretário de Estado dos Estados Unidos, diz ter evidências de que a oposição ganhou, e também o reconhecimento do Uruguai e também da Argentina, segundo os quais a oposição teria ganho essas eleições, parecem ser mais no sentido de pressionar as autoridades venezuelanas a apresentar essas atas e também um bocado em linha com o que o governo brasileiro espera, que é uma posição um bocado mais moderada em relação às demais posições até aqui apresentadas. Se o governo venezuelano apresentar essas atas, será, se calhar, ideal para evitar as especulações. Mas como este assunto está a assumir mais contornos de zangas ideológicas entre todos os intervenientes, e eventualmente o governo venezuelano vai tendo alguma resistência em apresentá-las até, no seu entender, para evitar que forças externas determinem quando e em que circunstâncias o seu governo deve atuar. E também é curioso ver que este cenário já aconteceu em 2019, também houve contestações da parte da oposição. Temos vindo aqui a dizer que Juan Guaidó, naquele ano, se declarou presidente da Venezuela com apoio internacional, mas depois não resultou em nada. Neste ano também está-se a desenhar o mesmo cenário, só que o contexto internacional é bastante diferente do de 2019. Imaginemos, o governo russo já reconheceu o presidente venezuelano como vencedor das eleições, agora os Estados Unidos dão sinais de que a oposição é quem venceu essas eleições. Qual será o próximo passo? Enviarem os seus apoios militares para fazer com que cada uma das alas que diz ter vencido a eleição possa impor a sua vontade? Qual é o risco que isso pode suscitar para a integridade territorial, para a própria soberania venezuelana? Ou seja, a ver, vamos qual será o que poderá vir daí, mas o cenário que se desenha é o de 2019, com cada parte apoiar a sua dama, mais por razões de interesses e de ideologia do que da verdade eleitoral, que só as atas eleitorais podem evidenciar, e até aqui ainda não foram apresentadas nem pela oposição, nem pelo governo venezuelano. Aliás, como também se bem na peça, as autoridades judiciárias da Venezuela solicitaram a oposição para apresentar as atas que estão em sua posse, a fim de averiguar se são eventualmente verídicas ou não. Ou seja, é um caso que poderá dar, enfim, se não na repetição do caso de 2019, poderá resultar
espaço de contendas geopolíticas entre a Rússia e os Estados Unidos se não houver uma contenção interna, se os venezuelanos não resolverem esse assunto de forma mais soberana e mais cauta possível. E falando nisso, o Maduro também já respondeu aos Estados Unidos e pedindo que tirem o nariz da Venezuela ou do país. É um apelo que faz todo sentido, considerando o contexto. Por outro lado, o Brasil, a Colômbia e também o México exigem claramente a verificação imparcial dos resultados. O que é que seria esta verificação imparcial? São assim duas questões que são aqui levantadas para que a resposta possa ser dada também por ti. Pois, como já dissemos ontem, questionávamos se o presidente venezuelano age na condição de candidato ou na condição de presidente. Ele, ao pedir que os Estados Unidos não se miscuam nos assuntos internos do seu país, está a agir como chefe de Estado, que deve defender a sua soberania nacional digamos assim, os seus processos nacionais devem ter o timbre nacional e não de participações ou de interesses, ou não deve ser determinado por interesses externos. Só que a Venezuela, não se sabe por qual razão, tem tido esse problema, né, de sempre que há eleição, há muito interesse internacional de ver que o processo seja democrático e que, sobretudo, a oposição se reclama que ganhou, é porque ganhou mesmo, né? Se o governo venezuelano diz que os Estados Unidos devem tirar, enfim, o termo que usou, devem sair, devem deixar de ter esta promiscuidade no assunto interno, é porque também sabem que tem já o apoio garantido da parte de potências mundiais que podem garantir que o governo de Nicolás Maduro possa sobreviver, não é? Falamos da Rússia, mas não nos esqueçamos que também a China está presente. O Irão, por exemplo, quando das sanções abriu um conjunto de supermercados de abastecimento e de venda de produtos agrícolas naquele país da América Latina. Ou seja, há um apoio que o governo de Nicolás Maduro tem e, de consequência, se sente mais seguro em fazer tais declarações. Porque se tivesse descoberto, eventualmente teria o receio de o fazer, sabendo que está a lidar com os Estados Unidos, e os Estados Unidos, nesses casos, muitas vezes também podem usar os meios que melhor entenderem para fazer com que a sua vontade possa ser respeitada. Sobre a outra questão, qual foi a outra questão? Desculpe, me perdi. Não, eu estava aqui a questionar também, Issao, sobre essa, digamos, intenção do Brasil, Colômbia e do México exigirem, digamos, uma verificação imparcial dos resultados e questionar exatamente o que é que seria ou envolveria exatamente esta verificação imparcial dos resultados. Bem, significaria praticamente que o governo venezuelano tem que colocar as atas que tem à disposição dos brasileiros ou de qualquer comissão independente que for instaurada para poderem contar os votos de um a um, né? De um até o último voto, e depois compará-los com os dados que foram apresentados pela Comissão Nacional Eleitoral e ver se de facto Maduro ganhou mesmo ou não, conforme diz a Comissão Nacional Eleitoral, ou se a oposição ganhou mesmo como alega o partido da oposição. É mais ou menos isso, não há muito que se possa dizer, não é uma ciência quantística. A oposição reclama que venceu a eleição, que tem as atas, mas o governo da Venezuela diz que venceu, ou seja, a Comissão Eleitoral diz que venceu a chapa do governo venezuelano atualmente em curso, em funções, mas tendo em conta essas pressões internacionais, então há este pedido, sobretudo dos principais aliados, pelo menos do ponto de vista do alinhamento político de Venezuela da América Latina, a fim de que este governo possa apresentar as atas para evitar todo esse quiproquó, né? Evitar manifestações de rua, detenções arbitrárias e quaisquer tentativas de ingerência externa nos assuntos da Venezuela. Só que, como já dissemos, o governo venezuelano, na voz do seu presidente, questionou ontem se, quando houve acusações de fraude nos Estados Unidos,
houve pedido de qualquer país do mundo para a recontagem dos votos. E por que isso tem que acontecer na Venezuela? Bem, é uma questão que ele suscita, não é? Que pode levar à reflexão dos que fazem este pedido, só que, enfim, nem todos os casos são iguais, e nesse caso a Venezuela, por se sentir um Estado quase de democracia tutelada, também este risco que existe da percepção da democracia como sendo uma democracia que deve sempre ser tutelada por qualquer outro Estado do mundo, quando na verdade ele deve ser um regime de interesse nacional com características nacionais, ele percebe que há isso e vai resistindo aos pedidos externos para fazer valer a sua soberania nacional, porque se cada eleição do mundo deve suscitar, deve resultar em pedidos paralelos de contagem dos votos da parte dos outros países do mundo, então esta norma deve ser internacionalizada. Toda a eleição do mundo que possa ser acusada de fraude eleitoral deve resultar em contagens paralelas com a participação da comunidade internacional, para se tirar esta percepção que existe, segundo a qual a Venezuela, sempre que vai para a eleição e acusações de fraudes, há que haver sempre contagens paralelas exigidas pela comunidade internacional, quando o processo democrático ele é um processo em qualquer parte do mundo que deve ser democrático, soberano, nacional, gerido por instituições do país, por agentes do Estado interessados nele. E também depois há outros casos, mesmo ao nível do continente africano, que houve atos do género, o partido no poder ganha a eleição, mas já há interferências externas que resultam no afastamento do partido, do presidente que tinha sido declarado vencedor, e depois chega ao poder um outro elemento que, por sua vez, se mantém no poder e, de consequência, e até altera a Constituição para estar no poder por 3, 4 mandatos, sem que os que no passado acusaram de fraude eleitoral o partido anteriormente no poder façam a mesma pressão para fazer com que o novo partido que assume o poder não implemente 4 mandatos constitucionais ou alterações à Constituição para se manter no poder. Ou seja, para que estas pressões internacionais sejam coerentes, devem ser aplicadas em todos os estados do mundo, em todas as situações semelhantes do mundo. Eventualmente, deve haver uma comissão ad hoc da ONU, ou seja, qual órgão internacional legitimada para fazer pressões internacionais, para fazer com que os processos democráticos sejam, digamos assim, sejam justos, né? Respondam à vontade do povo. Porque se fosse só sempre com a Venezuela, também é sempre uma pulga atrás da orelha, que se questiona por que sempre a Venezuela, quando vai a processos eleitorais, tem que ter sempre essas crises pós-eleitorais, com ambas as partes acusarem-se ou declararem vitórias, e depois aparecem forças externas que fazem que tomam partido de um lado e do outro, né? E já que falas nisso também, eu gostava aqui de perceber também contigo qual será, se calhar, o efeito positivo, muito rapidamente, que esta audiência que foi feita hoje pelo Tribunal Supremo aos partidos concorrentes às eleições do último domingo poderá causar neste processo todo, efeitos positivos desta audiência. Bem, um dos efeitos positivos é ser esses partidos todos apresentarem as atas que têm em sua posse, porque há que haver também o controle das atas, porque podem ser atas falsas ou falsificadas, ou atas duplamente falsificadas. Quer dizer, deve haver uma unicidade, um tipo único de atas, que depois, em caso de processos eleitorais, como, por exemplo, acontece em vários países do mundo, há uma eleição, os delegados às eleições ou as listas dos delegados às eleições, representantes de cada partido político nas assembleias de voto, têm sempre uma cópia das atas, data final do processo eleitoral.
se as atas que a oposição tem forem semelhantes às do CNE, então, muito provavelmente, a oposição pode ter a carta na mão, mas há o risco de que essas atas sejam não autênticas, daí que o tribunal, no caso concreto especializado, tem a obrigação e a função de verificar a certeza, a validade dessas atas. Se forem falsas, eventualmente irá responsabilizar as pessoas que as fizeram. Se forem verdadeiras, irá averiguá-las com as da CNE venezuelano e ver se pode, depois, o conjunto delas e a quantidade delas, o número delas representa, de facto, o número exato dos votos foi atribuído à oposição ou não. Mas também pode ser uma forma de fazer com que a oposição use as instituições republicanas da Venezuela para fazer a reclamação da eventual fraude eleitoral e não levar o processo nos caminhos como está a ser levado, porque o risco que há em Venezuela, e como já tem vindo a ser demonstrado ultimamente, é de uma inclusão, é de um caos generalizado, é de uma ingovernabilidade total, que não é do interesse nem da oposição, nem do Estado venezuelano e do seu governo. Pode ser esta a forma que este tribunal encontrou para canalizar as reclamações do partido da oposição às instituições do Estado venezuelano, que, em última instância, podem decidir a justeza deste processo, se eventualmente houver irregularidades totalmente elevadas que possam comprometer o processo, convocar, quiçá, uma outra eleição presidencial mais clara, com processos mais corretos, e depois se declarar um vencedor com base nessa gestão mais correta do processo eleitoral. Pode ser esta uma das razões pelas quais o tribunal convocou os elementos da oposição, porque as armas devem ser lavadas dentro das instituições, até mesmo para começar, a manifestação deve ser a última ratio, né? Porque me parece que não foram usados todos os processos de reclamação da justiça do processo junto das instituições do Estado venezuelano, para depois, eventualmente, fazer uma pressão externa através das manifestações populares, etc. O que houve é um processo contrário, houve manifestações de rua, se criou um site internet onde colocaram os dados, também esses dados depois não são acompanhadas com fotocópias digitais das atas, quando tinha que ser o contrário. Quer dizer, não que estamos aqui a fazer, estamos a defender a dama alheia, mas estamos a tentar perceber qual deve ser o molde correto de reclamação de um processo eleitoral que é bastante contestado e bastante volátil e sensível, como acontece na Venezuela, porque há riscos, como sempre, de inclusão social que podem colocar em perigo a sobrevivência do Estado venezuelano, tendo em conta a conjuntura internacional atual. Exatamente. Nesse caso, o ideal é a oposição, porque os partidos políticos, sobretudo, devem defender a permanência do Estado e a sua soberania, porque alguns partidos da oposição que são formados por outras avenidas não têm isso em consideração. Pois, não têm isso em consideração. Daí que partidos de esquerda do tipo revolucionário e nacionalista sentem isso como uma ameaça à soberania nacional e acabam por tomar o poder muitas vezes à força. Há esse risco de que quando um partido de esquerda sente que a oposição é alienada ou defende interesses alheios, pode perigar a soberania nacional, eles agarram-se ao poder para evitar que esses partidos cheguem ao poder. Há esse risco também, não é? Daí que uma oposição deve ser uma oposição patriótica e nacionalista, mesmo se tem relações externas com outras forças políticas, porque não se age isolados, né? Todos agem em relações uns com os outros, existem organizações políticas internacionais às quais podem ser membros,
mas os partidos políticos da oposição devem, sobretudo, serem partidos nacionalistas, patrióticos e não podem sequer serem entendidas como forças externas ou canais externos de promoção e prossecução dos interesses alheios. Isto é que leva a que, muitas vezes, também os partidos no poder da esquerda não cedam ao poder, sobretudo como são o caso da Venezuela e outros países de África e América Latina.